Fala galera, está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Hoje aqui comigo, mais uma vez, nosso convidado especial para essa cobertura olímpica, professor mestre em preparação de atleta e esporte de alto rendimento, José Cassidori Júnior. Mais uma vez, muito obrigado. Professor Luiz e professor Fernando. Valeu. E aí galera, como é que vocês estão? Tensos. Sempre muito bem, né? Sempre muito bem. Na expectativa, né? Na expectativa. Muita coisa acontecendo, muito jogo rolando. E aí? Gostei dessa contradição. Muito bem. Tenso. É um paradoxo, né? Se não viesse do Fernando, tava... até eu ia estranhar, mas... Cara, eu tô tenso. Assim tá tranquilo. O Brasil Esse tá Fernando é uma jogando. figura, né? José, como é que você tá, Cassidori? Tô bem também. Tranquilão? Acompanhando geral aí. Tô até um pouco cansado, né? Que a gente dorme pouco agora, né? Por causa que começa cedo, né? Então... Por isso que é a cada 4 anos, né? Senão Por isso que é a cada 4 anos. Arrebenta Tem que o acordar peão. cedo mesmo. Não tem problema nenhum. Uma vez a cada 4 anos. É verdade. Vamos começar falando de Brasil? Vamos. Cara, tivemos a Rebeca aí, né? Nossa. Como previsto, né? Você falou, não, a Simone pode pisar umas 2 vezes pra fora do solo, O cara é cara. muito bem mandinar, né? certinho. 2 vezes pra fora. 2 vezes pra fora, a Rebeca levou ouro. Então, no solo. Hoje nós estamos até gravando com 3 câmeras, pessoal. Uma edição especial. Nós vamos se bater um pouquinho para fazer edição, mas vai dar certo. Porque a gente tem que apresentar ela aqui. Antes de a gente inaugurar o podcast, ela já era a nossa escolha aqui para decoração do estúdio. Ela que deu a Já sorte, era né? um fenômeno, né? E agora mais ainda, é a maior medalhista olímpica do Brasil. Foi a nossa melhor escolha, né? Ter Rebeca, colocado né? ela Não de teria fundo. outra. Então, Rebeca aí tá Mandando levando bem o patamar, demais. né? O nível da ginástica mundial aí. Ao lado de Simone Biles. Na trave foi uma decepção, né? O que você achou? Na trave foi o seguinte, né? Ela diminuiu a dificuldade, né? Uhum. Eu lamentei por isso. Eu sempre entendo o seguinte, né? Até tem no meu Instagram, recentemente eu postei no feed mesmo, um pedacinho, eu printei uma página do meu livro lá que eu coloco uma reflexão filosófica, né? De um filósofo que chama Saraf. Uhum. Que ele faz uma crítica, né? Ele diz assim, o slogan do Comitê Olímpico é sempre... o importante não é vencer, mas sim competir. Né? Tipo, o slogan do Comitê Olímpico, tal, né? Para valorizar o esporte, evitar o princípio da vitória a qualquer custo, que seria uma coisa muito negativa. Porém, esse filósofo ele faz uma crítica interessante, né? Construtiva, que ele fala o seguinte: quando a gente pensa que somente a participação importa, a gente tira um pouco o valor da vitória. Então, mas a gente também não pode desenvolver a vitória a qualquer custo. Então a gente cria como se fosse um slogan um pouco melhor. O importante não é a vitória, mas sim a luta por ela. Ou seja, se você ficar em segundo, tá ótimo, é uma vitória pessoal. Mas você sempre tem que fazer o seu melhor, você sempre tem que dar o seu máximo, você tem que brigar pela vitória. Né? Então, por exemplo, no caso ali da trave, se ela tinha mais para mostrar, que ela tinha de fato... Né? Porque na classificatória ela ficou com uma nota maior. Então, sim, ficou com uma nota maior. Talvez ela adotou uma estratégia errada. Quis ser mais conservadora, aproveitando o erro da Simone Biles e acabou perdendo. Mas e será que ela não fez essa estratégia pensando em eventuais lesões que ela já teve para se conservar para um solo? Eu acredito... Cara, é que quando a Simone isso também Biles, faz sentido, quando a né? Simone Biles errou, ela já estava com a medalha já estava no pódio, vamos dizer assim, né? Era só ela fazer o que ela fez na classificatória. Então, do ponto de vista, eu acho que ela deveria ter arriscado mais, né? Eu acho, posso estar totalmente equivocado. Uma percepção, tá? Então, isso aqui é uma das hipóteses, né? Eu acho que ela pensou o seguinte: a chinesa vinha com a melhor série, classificou em primeiro. A Biles ia com a segunda melhor, e a gente sabe que quando a Biles está bem psicologicamente, aquela Crava discussão que a gente tudo. teve, ela crava tudo. Aí entra também naquela outra discussão um pouco mais polêmica lá que a gente falou de possíveis recursos, né? Farmacológicos, entre outras coisas. Só que daí a Biles não se apresentou bem. A chinesa também meteu a mão na trave, né? Aquilo equivale a uma queda. As duas tinham uma série melhor. O que eu penso que ela deve ter colocado ali como estratégia? Vou colocar uma série que me garanta uma premiação. Entende? Posso estar errado, como eu citei. Eu não acho isso uma estratégia legal. Acho que o atleta tem que entrar para fazer o seu melhor. Sim. Sempre. Não tem que pensar assim, vou garantir o segundo, vou garantir o terceiro, que o primeiro já é de outra pessoa. Ou então, como a gente citou, a número 1 e a número 2 erraram. Então, vou para uma série mais simples para não ter perigo de eu errar.
Isso é uma tática, por exemplo, que funciona no levantamento de peso olímpico. Por exemplo, agora mesmo a chinesa ganhou lá no... agora esqueci a categoria de peso dela, mas a maior adversária dela era de Taiwan. Né? E aí chegou no snatch, ela ganhou por 1 quilo de diferença. Fez 107, a outra fez 105 ou 106. Agora não lembro. Porque teve uma que fez 106, outra fez 105. Que era a segunda e a terceira, só não lembro se era de Taiwan. Quando chegou no clean, o que a chinesa fez? Fez a primeira pedida bem alta. Começou com 130. Aí todo mundo foi fazendo 100 e pouco, 120 e tal. Aí na hora que terminou todo mundo, ela voltou para 129. Aí acertou 129, sendo que já estava com o melhor snatch. Aí já jogou uma pressão enorme em todo mundo, porque daí só podia ir para 130. Você não pode diminuir o peso da barra. Certo? Caraca. Aí todo mundo foi tentando 130 e a chinesa jogou como segunda pedida 135. Por quê? Que daí as adversárias sabem que se elas acertarem, por exemplo, 130, elas vão pegar, tipo, na terceira pedida, a gente vai colocar 132, 133, porque 130 já está difícil, ou a gente vai direto para 135, com a chance de não conseguir com 135. E aí ficar com a outra marca, que é 130, entendeu? Ela já mete uma pressão. Já Então, meteu 135. aí o que acontece? Um monte de atleta errou. E aí, na hora que chegou na vez dela, voltou para 134. Porque como a barra não chegou no 135, ela voltou para 134. Aí fez a marca e daí obrigou outro atleta a tentar 137 para bater, porque foi a diferença que ela conseguiu abrir. A atleta de Taiwan tinha perdido no snatch por 1 ou 2 quilos, e aí quando foi pro clean, já tinha uma diferença ali, ela tinha acertado só 130. E aí a chinesa tinha como segunda, acertou a segunda de 134, ela só podia 137 para tentar a vitória, e não conseguiu levantar. Nossa. A chinesa nem precisou fazer a terceira, ela ganhou na tática. Então, nesse caso, tática vale. Por quê? Porque você está determinando já o resultado, porque o peso já está pré-estabelecido, o resultado é aquele, entendeu? Então, ela acertou, já tem 134, sabe? Então, por que eu vou arriscar 137, por exemplo, se eu já ganhei? Aí tudo bem, né? Agora, se eu vou arriscar já numa série de ginástica, você tem que pensar que tem outros concorrentes, você pode cair. Então, eu acho que vale a pena pensar, sei lá, numa série forte. Acho que você tem que lutar pela vitória. Faltou um Perfeito. pouquinho, né? Mas, por outro lado, talvez se ela estivesse se preservando para o solo, de fato, ela conseguiu êxito, né? Com Foi- certeza. Não, e outra coisa também, né? Considerando o que a Rebeca fez, porque ela pegou um ouro no solo, pegou um bronze por equipes, E um bronze pegou uma prata no salto sobre a mesa e teve mais uma ainda, não teve? Foram 2 pratas, não foram? dela. Não? Bom, enfim. Agora eu não me lembro se foi um ouro, 2 pratas e um bronze, ou se foi um ouro, uma prata e um bronze. Mas, de qualquer forma, considerando o resultado maravilhoso que ela fez, não tem nem como a gente questionar. Entendeu? Então, por exemplo, se houve um pequeno erro ou não na trave, já não tem tanta relevância. A maior atleta em questão do número de medalhas na nossa história. Ela passou o Robert Scheid, passou grandes atletas, né? Então, Caraca. vai falar o quê? Ela pegou uma placa né? na artística geral, né? Então, pegou 2, né? Então, o que eu falei. 4 medalhas. Então, ela ganhou um prêmio bom aí do COB. Aí sim. Acho que é 350 mil ouro, 215 prata, acho que 100 o bronze. Nossa. É um valor assim, Vai né? ganhar uma notinha boa, né? Merecido também, né? Merecido, Porque os caras, merecido. 4 anos pra levar o Brasil nas costas aí. E é o que eu tô falando ainda, né? Mesmo que tenha sido um problema, essa questão que a gente comentou anteriormente na trave, torna-se irrelevante perto do total de conquistas que ela tem, né? Não, Então com isso não é uma certeza. crítica, né? É só uma discussão nossa aqui, né? Sim. Mandou super bem. É verdade. O que mais? Futebol. 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 Agora sim, né? Agora vai. Pô, agora vai. Mas, ó, vou te falar. Nós comentamos em episódios anteriores o seguinte, né? Que tava difícil de acreditar porque não tava se apresentando bem, né? Perdemos lá alguns jogos lá na primeira fase. Pô, não conseguiu convencer. E quando, sabe, nos jogos que ganhou também não tava convencendo muito, né? Aí contra a França parece que deu uma animada. E aí contra a Espanha conseguiu jogar bem, criou, foi superior. Né? E a Espanha Jogou campeão futebol, mundial, né? Jogou futebol. futebol. Foi né? superior, de fato, né? Então assim, eu acho que agora a seleção restabeleceu o equilíbrio emocional. Agora eu vou trazer uma polêmica. a O partir que de você acha, agora- cara? Marta fica ou joga? Na tua opinião? Porque vamos dizer que a seleção começou a jogar melhor quando ela foi pro banco, né? Vamos dizer assim. Mas a suspensão dela acabou? Acabou, né? Ela Acho vai poder jogar a acho que final? Eram 2 Final. jogos, né? Bom,
eu acho o seguinte, né? Se a Marta ela é a melhor jogadora da história, já foi a melhor jogadora do mundo várias vezes consecutivas. Tem que deixar. E ela tem uma experiência que pode ser fundamental, eu acho que ela tem que jogar sim. E outra coisa, né? É um jogo coletivo o futebol, né? Então, às vezes, ela jogou mal, coincidentemente, quando a equipe jogou mal. E não necessariamente porque é ela que prejudicou a equipe, né? Que isso é uma coisa que, às vezes, São coincidências, o né? torcedor... Não, assim, às vezes não é nem a questão da coincidência. Aconteceu uma coincidência, claro. Mas o que eu ia criticar é o tipo de análise que o torcedor faz. Ele associa o fato Né? de que a Marta jogou mal e E forçou por isso o time a jogou equipe- mal. E Aham. por isso o time perde. E às vezes não é isso que aconteceu. Às vezes o time se postou mal taticamente, ou não estava bem emocionalmente. O time inteiro jogando mal. Não tem como uma andorinha fazer o verão sozinha, né? Exatamente. E às vezes ela não jogou bem por causa disso. Ou então porque ela não estava num bom dia e isso tenha sido coincidência com o fato da equipe inteira não estar bem. Pode ser, né? Então é complicado. Mas eu acho que isso entra até numa discussão interessante que a gente pode fazer a mesma associação com o Neymar, né? Com certeza. Às vezes, quando o Neymar não tinha joga, o time vai mal. a lesão... Só que é o contrário. Não, mas então, só que é o seguinte, ó, quando o Neymar não tinha lesão, um jogo ou outro que ele não jogava, alguns jornalistas diziam o seguinte: eu achei que o Brasil jogou melhor sem o Neymar. Seria bom se não tivesse a dependência do Neymar. E aí, na hora que o Neymar saiu, e a gente acompanhou esses outros torneios, a gente percebe claramente que faz muita muita diferença. falta o Neymar. Porque o Neymar é, com certeza, um dos maiores jogadores do mundo, né? É o que desequilibra, né? E a gente pode fazer a mesma analogia com a Marta, entendeu? Então, assim, mas olha só, fato que nos jogos que a Marta não estava, jogou melhor, mas foram só 2 jogos. Sim. Isso aí, isso é uma amostra muito pequena. Uhum. É igual uma pesquisa, mas você vai fazer uma pesquisa sobre treinamento com 2 pessoas de amostra? Não tem O N2, né, pesquisa não vale nada, não vai ter tratamento estatístico nenhum, não vai Não chegar é a à toa conclusão que nenhuma. ela tem o quê? 5? Entendeu? O melhor do mundo, Marta? 5 vezes. Eu acho que é 6, hein? 6? Não é? Sei lá, Não. tem que Não tem. conferir. Agora eu não me lembro de Mas cabeça. se fosse uma, que fosse né? uma, já é um Não dá pra apagar. atleta espetacular, né? Ó, aí tá acontecendo no Brasil e Estados Unidos no vôlei, né? Nesse momento que a gente tá gravando. 2-2. Nossa, Tie Break, meu amigo. Tamo aí na expectativa. Acho que até o final do episódio a gente já Estamos fica tudo sabendo. feliz e Ó, nervoso, né? Nossa. Está acontecendo nesse momento, ó, tá no intervalo. Não começou o quinto set, o tie break, né? E eu vou dar já uma opinião Boa. aqui. Zé Diná. Ó, vai, Zé Diná. CHB. Vou colocar aqui. Se a Gabi tiver bem no jogo, nesse quinto set, porque no Brasil primeiro, leva. segundo e terceiro tava mal, a gente tem uma grande chance de ganhar. Certo? Porque, na minha visão, a Gabi hoje, ela tem o papel que a Sheila tinha como líder da equipe. Em ciclos anteriores, né, nos jogos de 2012, por exemplo, 2008, a Sheila era aquela atleta que ela já era sempre foi uma das melhores. Para mim, ela é a melhor. Para mim, ela é o Pelé do vôlei feminino, a Sheila. Caraca. Só que o que mais se destacava na Sheila era o quê? Na hora que o bicho pega, põe em mim. Põe em mim que eu Igual resolvo. Você comentou do Giba, né? O Giba também. Mas lembra lá, por exemplo, Brasil e Rússia 2012, nas quartas de final, que a Rússia teve 6 match points e a Sheila rodou 5 vezes. Aí no último ponto a Fabiana que fez, né? Que daí a jogada tava manjada já ali toda hora na Sheila, né? Se ninguém tava achando ela no bloqueio. Mas aí tornou-se imprevisível colocar a bola na Fabiana, né? Central. E dela fechou o jogo, né? Então foi espetacular por causa desse tipo de comportamento, né? De crescer nos momentos mais importantes. Discussão que a gente até já teve, né? Em um outro momento que a gente falava do canal psicológico, quando uma competição tem peso social. Né? O Ronaldo Fenômeno era assim também, né? Quanto mais o bicho pega, Decisivo, mais quanto ele- mais ele tá desacreditado, quanto maior a pressão, mais ele joga. Então, assim, criticar pra ele é bom. Puxando o gancho nesse aspecto, Uhum. o Brasil tava perdendo 2-1, então no aspecto emocional tem mais chance porque veio com a vitória do quarto set. Então pode entrar mais forte psicologicamente. Fazer esse canal, né? E outro cara que é muito forte, que teve final também, foi o Djoko, né? O Djoko é o Nossa, Caraz, Djoko. cara, que é um cara que cresce muito na dificuldade e jogou demais, né, cara? O cara merecia. absurdo. Torci demais, Jogaço, cara. Torci jogaço. demais. Psicologicamente O André falando, Jogaço. Filha dele, né? Cara, O eu é torci pai da- demais. da- Tem muita gente que não gosta dele, cara, mas o cara é uma Cara, o lenda, Djoko cara. é uma 37 anos. claro Fazendo que o que ele faz com o joelho ainda, pós-operação ainda. Cara, moendo. O cara é guerreiro, né? Demais, demais.
Jogo demais. E pessoal, só pra levantar um fato que no mínimo é peculiar, né? A respeito do recorde batido pelo Mikolas Alekna, que bateu o recorde do pai, né, no lançamento. Uhum. E ele bateu o recorde do pai, que foi estabelecido em 2004 e que anteriormente havia sido criado por ele mesmo em Sydney em 2000. E ele não conseguiu ganhar porque outra pessoa bateu depois que ele bateu. O jamaicano, né? O jamaicano. O jamaicano foi lá e Na ganhou bota o dele, lançamento o do cara disco, Não né? acredito cara. nisso. O que vocês têm a me dizer a respeito disso? Ele aí, deve galera? ter ficado feliz pra caramba, né? Mas eu não sei, mas o jamaicano venceu ele, mas acho que não bateu o recorde, né? Não, olímpico. Fez o recorde olímpico. Ah, sim. Tá, recorde olímpico, né? Porque eu tô lembrando aqui que ele ganhou, mas acho que ele lançou 70 metros, não foi? Ele não ganhou. Se eu não É, me engano, o o recorde mundial é Mikolas Alekna 74, não é? Viu? E, a- Depois dá uma conferida aí, Ele mas só ganhou. Ele só ganhou. e o que você achou do Piazinho lá de salto com vara, cara? Bater recorde olímpico. Ah, mas já e era mundial. esperado. Não, esse Já já era esperava. cantado, né? Não, já mas, tava pô, é cantado. sensacional. né, Não, cara? sensacional. Belo não de deixa, ver, né? não Nossa. não deixa de ser um grande espetáculo. Mas Exato. é fenomenal. Mas voltando à questão do jamaicano que você perguntou, né? Pô, é aquilo que eu sempre digo, né? Cara, o na lançamento do Olimpíada- disco, só um pouquinho, é ainda do jamaicano. Do jamaicano que quebrou agora 70 metros. Olímpico. Recorde olímpico. Mas o exatamente. mundial, olha aí, não é 74? O recorde mundial. Que acho que é do pai do Piá, não é? Não, Ainda? Agora, não, o Piá bateu do pai. Ah, bateu o Piá do fez pai. 69,97. O pai havia feito... Deixa eu ver aqui, ó. Eu não peguei o dado, mas ele havia feito um pouquinho menos. Não, ele havia feito 69,89. E o filho fez 69,97. Batendo Ah, o então- recorde do pai. Então o Piá bateu 70, levou os dois. Olímpico e Não, mundial. tem que ver não? se esse é o recorde mundial, né? Tá, já pesquisa aí, vai Bom, falando. mas enfim, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, por que o jamaicano conseguiu? Provavelmente o jamaicano já vinha com resultados próximos, ou seja, né, o próprio atleta que tinha a marca anterior, ele já sabia que existia uma grande concorrência. É que nem esse exemplo agora que eu dei do levantamento de peso olímpico. Ganhou a chinesa e bateu o recorde mundial. A atleta que ela estava... bateu o recorde olímpico. A atleta que ela estava disputando também era recordista olímpica e foi campeã olímpica no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, se a atleta de Taiwan tivesse ganhado, não seria uma grande surpresa. Você entende? Porque são atletas que estão num nível muito próximo, né? Então, é o que aconteceu aí no caso do jamaicano. Ele estava mas num nível ó, muito próximo. era 69 e 97. O então mundial ele- mesmo. Ele quebrou Tá. os dois. Então, eu confundi. É isso aí. E teve Só tam- acontece em finais olímpicas mesmo, né? E você... Exatamente. E você veja também que interessante, né? Agora a aposentadoria lá do lutador de wrestling, né? O cubano. Nossa, Porra, 5 vezes campeão sensacional, né, olímpico, né? O cara tirou a sapatilha ali, um deixou, monstro. né, no meio. Pô, que gesto. Hein? Cara, 5 vezes campeão olímpico, acho que ninguém é. Nem o Phelps, nem o Zimbaeva, nem o Bolt. A maioria deles... Por exemplo, às vezes o que cara são- até que são participou 20 de anos, 4. né, cara? São 20 anos. Às vezes o cara até participou de 4 edições. Mas ele nunca ganhou na mesma prova as 4. Por exemplo, o Phelps ganhou medalha de ouro nos Jogos. Ele participou de Sydney 2000 com 15 anos, né? O Phelps. Nossa, Aí, o Phelps é embaçado. muito brabo, né? Aí em cara, 2004 ele fez 6 medalhas de ouro. Em 2008 ele fez 8. Certo? Aí todo mundo achou que ele ia aposentar. Em 2012 ele voltou, acho que ele fez mais umas 3. E aí no Rio de Janeiro ele fez mais 5, se eu não me engano. Nossa. Né? Em medalhas de ouro. Então se você olhar, ele fez medalha de ouro de 2004 a 2016. Certo? São 4 Jogos Olímpicos no intervalo de 12 anos. Só que provavelmente ele não fez as medalhas exatamente na mesma prova. Talvez em alguma ele tenha sido tetracampeão. Talvez lá no nado borboleta, que acho que era a especialidade dele, né? Ele tenha sido tetracampeão, mas pentacampeão é o único. É muito tempo, né? É muito cubano. tempo indo bem. Aham. Cara, agora o que me chamou a atenção falando em recorde olímpico foi o ciclismo de pista. Pô, cara, Ciclismo de Nossa. pista. Foi Eu até embaçado. postei lá no dia lá. Embaçado. Começou a eliminatória. O primeiro cara vai, pum, recorde olímpico. Aí você fala, pô, surpreendeu, tal, não sei o quê. Tipo, Nova Zelândia lá. Daqui a pouco vem Alemanha, pum, recorde olímpico. Eliminatória. Não era final, não. Aí você fala, nossa, não, agora não vai ter como. Daí vem Inglaterra, pum, recorde olímpico. Os caras bateram 3 ou 4 recorde olímpico no intervalo de 10 minutos. Caraca, meu irmão. 10, 15 minutos. É bizarro. 3, 4 recordes olímpicos. Eu tava assistindo ao vivo na hora. Eu falei, não é possível, cara. Tem coisa que a gente nem acredita, né? Não pode ser. Tá muito alto, né, o rendimento. Uhum. E natação também, né? Que sempre tem quebras, né?
de recorde. Natação sempre é interessante. E, pessoal, com relação ao ouro dos Estados Unidos no 400 metros, que o Quint Hall, né, se sagrou campeão, sendo que 400 metros não é os Estados Unidos não tem uma hegemonia, vamos dizer assim. Na realidade, ele não tinha nem tradição, né? É que assim, você está falando 400 metros no raso, no atletismo? Raso, Tá, então, o que acontece? Na verdade, não é que não tem tradição. É que nos últimos 15, 20 anos, o atletismo ele deu uma equilibrada, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, se você pegar lá nos anos 90, eles dominavam muito o atletismo. No início dos anos 2000, ali, só ficava Rússia e Estados Unidos, que era típico daquela época. E aí, depois de uns anos, ele começou a nivelar. Então, o que acontece? Hoje, no atletismo, tem muitos países que conseguem medalhas de ouro. Né? Então, você tem ali vamos dizer assim, uma espécie de democratização do desempenho máximo, né? Tem muito tanto atleta... é que eles bateram o recorde olímpico no 1500, né? Sim. Americano. E foi muito inesperado, Nossa, né? cara, mais- veio chamando Norueguês lá. acho que errou a tática, porque é um cara que vinha como favorito, né? E os atletas africanos também não conseguiram. E, pô, foi bem interessante aquela final lá. Uma medalha bem inesperada. Agora, nas provas de velocidade, os Estados Unidos sempre tá lá. Só que tem o jamaicano, aí de vez em quando aparecem uns caras lá de Bahamas, Botsuana, né? E assim sucessivamente. Então, às vezes, os caras pegam bastante medalha, no caso dos americanos, porque tem muitos atletas, né? Mas dificilmente pega ouro. E agora tem pegado ouro. A própria prova dos 100 metros rasos, lá que o Lyles ganhou, né? Fez 9,78, o jamaicano também fez 9,78. Primeira vez que você decidiu no milissegundo, 100 não no metros foi- centésimo de cara, segundo, foi- certo? E se você olha o photo finish, O pé passou antes o do pé do jamaicano, jamaicano passa primeiro e o peito do americano passa na frente do peito do jamaicano. Né? E o que vale é a altura do peito, né? Você vê que... tronco. Tanto que tem a técnica de chegada, né? Os caras tentam jogar o tronco. De jogar o tronco. Então, assim, foi uma coisa bem legal. E hoje, o Lyles corre 200. Favorito. Tem a melhor marca. Pô, o Lyles tem, acho que é 19,30 ou 19,32. E amanhã tem o... Você vê, era né, pra ser... 400. Podia ser recordista mundial se não existisse o Bolt. Então, o Lyles é muito bom, né? Mas tem outros caras muito bons ali, né? Tem Você veja, né, cara? Nós estávamos falando de 100 metros, né? O Carl Lewis fez 9,82. Acho que o Carl tem 9,85. 9,85. Ficava em último nessa edição. Imagine, cara. Bizarro. É Os impressionante. caras todos abaixo de 10. E você acha que é possível o feminino bater essa barreira dos 10 aí? De 100 metros? Dos 10? Dos 10 segundos? Dos 10 segundos. Não. O recorde mundial... Não nessa Olimpíada. Futuramente. Cara, Você acha que... é assim, né? Você já viu um vídeo que eu tenho no meu Instagram, que é uma entrevista do Matviev, que ele fala assim, quando você acha que... Todo mundo já Recorde viu. foi feito o pra ser atleta- quebrado, na verdade. Não, e assim, ele coloca uma frase bem interessante. Ele fala assim, ó, quando você acha que o ser humano atingiu o ápice dele, o desempenho máximo, vem a vida e refuta isso. Ele fala essa frase. E dele fala que o esporte ele funciona como um grande laboratório que mostra, né, que caracteriza ali o desenvolvimento contínuo do ser humano. Então, se nós estivéssemos aqui conversando nos anos 70, a gente ia achar que é um absurdo, por exemplo, um homem correr 9,80. Entendeu? E hoje a gente tem um recorde mundial de 9,58. Para vocês terem uma ideia, tem um nadador, o Ace Miller, o nome dele. Isso lá acho que ele participou da Olimpíada de Paris de 1924. Foi o primeiro homem a nadar 100 metros abaixo de 1 minuto. 100 metros. Hoje o recorde dos 100 metros é 46 e 40, que o chinês bateu. Hoje, os atletas que nadam 1.500 metros passam todas as parciais de 100 abaixo de 1 minuto. Caraca. Então, hoje, um fundista nadando 1.500 metros ganharia de um cara nadando 100. Naquela época. No ritmo que ele vai fazer 1.500. Então, assim, é complicado a gente falar sobre isso. Mas é claro, né, que o esporte, assim, o resultado ele cresceu muito exponencialmente no século XX por causa do desenvolvimento da ciência. Né? Então, vamos dizer assim, se a curva dos resultados, vamos colocar entre os anos 40 e os anos 90, ela fez assim, dos anos 90 para frente ela faz assim, né? Então, você não vai ter, assim, resultados tão expressivos.
Tanto que o recorde mundial da corrida de 100 metros rasos no feminino é de uma atleta americana que já bateu esse recorde tem muito tempo. Ela correu 10:49. Ela faleceu. Algumas pessoas acreditam que talvez o falecimento dela, que ela morreu nova, possa, talvez, supostamente, ser associado com o uso excessivo de substâncias ilícitas, proibidas, né? O famoso doping. E é um recorde, né? Que já tem... Acho que ela bateu em 88, se eu não me engano. Já vejo que Nossa, tá. faz Então, muito olha quantos anos isso já faz. 36 anos, se foi mesmo em 88. Né? Recorde mundial ou Mundial, 100 metros raso feminino, 10:49. americana? Americano. 10:49. Tem a Em data? 88. 88, então acertei até a data. Então, você vê, então, olha só, quanto tempo tem. É igual aquele recorde do 400 lá, atleta da Alemanha Oriental. 47,60, acho que é. Nossa. É muito baixo, sabe? Então, assim, se bem que, sei lá, cara, sei não se daqui a pouco alguém não bate esse recorde, porque tem muito atleta correndo 48 já, viu? 400? 400 metros feminino. Pode olhar aí. Um atleta da Alemanha Oriental. Ou 47, eu acho que é 47,60 ou 47,65, alguma coisa assim. É, cara, a gente vai... Mas enfim, né? Vendo a evolução, enquanto né? você pesquisa, eu vou continuar a fala, né? Então, 47,60. O recorde 47,60, mundial, né? né? Então, olha só, esses recordes, né, eles têm uma longa data e muitas vezes as pessoas associam a doping, né? Porque na época você já tinha certas drogas, mas você não tinha uma técnica de controle antidoping tão avançada igual é Sim. hoje. Por exemplo, hoje não tem como um atleta fazer um doping de esteroide anabolizante. Vocês já viram a discussão que tem entre lá do próprio atleta do fundo, né? O Danielzinho, que caiu no doping e tal. Aí outro dia eu vi um especialista falando assim, cara, provavelmente o problema dele talvez seja até psicológico, porque o cara usou um doping de fisiculturista. Tipo, não existe no esporte olímpico hoje um cara fazer doping de trem-bolona. Isso não existe, cara. Isso é ridículo. cara é bobo. Isso é Testosterona. ridículo. 1.500. Nossa, não tem como você não cair no doping se você tomar isso aí. Entendeu? O cara pega um tempão depois. É muito fácil para a tecnologia que o controle antidoping tem pegar um tipo de doping desse, entendeu? Então, assim, às vezes o cara fica, os atletas de 100 metros rasos é tudo dopado, tudo dopado. O cara acha que toma bomba, que ele vai comprar Durateston na farmácia. Né? Por favor. E você acha que a qualidade, por exemplo, da pista? Os atletas estavam falando que a pista estava rápida. Sim. Você acha que a qualidade da pista pode Também. influenciar no Uma resultado? das coisas que Pro influenciam... feminino quebrar a barreira dos 10? Não, Não sei. cara, eu vou te falar, eu não acho que veremos em vida isso. Caraca, A quebra dos 10. Você vai viver pouco, mas eu vou ver, tá? Eu Não, também. é porque assim, cara... Eu a quebra vou chegar é lá porque- e vou falar, toma aí, cara. Vou ver pessoalmente. Eu acho que a gente tá muito mais perto de ver a quebra dos 46 no 100, Masculino. no 100 de natação, que o chinês agora fez 46,40. O Cielo foi talvez, acho que o primeiro homem a nadar abaixo dos 47, que ele fez aquele recorde do 100 que era no Mundial de Roma, 2009, acho que foi 46,91, 46,96, não me lembro. E aí o chinês agora tinha nadado 46,80, agora nadou 46,40. Então, por exemplo, o cara tá 4 décimos de segundo de bater. Só que é o seguinte, 4 décimos de segundo numa prova que tem mais de 40 segundos é uma coisa. Outra coisa é você tirar 5 décimos de segundo, meio segundo, numa prova que dura 10 segundos. Você entende? A relação percentual desse meio Proporcional, segundo é muito maior. Entende? Então, assim, melhorar muito, né? Então, eu acho que pode ser que esteja errado. Tomara que esteja errado, inclusive, porque a gente quer ver o espetáculo no esporte, mas eu acho bem pouco provável a gente, né, nós, essa geração, por exemplo, eu sou nascido em 88, vocês são tudo nascidos nos anos 90, eu acho muito difícil, assim, que a gente veja uma atleta correr 100 metros rasos abaixo de 10 segundos, uma mulher. Eu acho bem pouco provável a gente ver. Talvez mais pra frente possa ver. E no masculino também. Abaixo de 9 segundos, correr 8,90. Eu acho bem pouco provável. É bizarro, né? Mas se você pensar bem, o recorde do Bolt é 9,58. O recorde é Florence o nome dela, né? Da atleta? Esqueci o nome dela. Sempre foge na minha cabeça. Mas enfim, ela correu 10,49. Então, olha só. São 9 centésimos só de diferença. 9 centésimos de diferença. Griffith Joyner. Isso aí. Errei o nome, mas acertamos pelo menos o recorde, né? Aí você vê, né? Então, por exemplo, 9 centésimos de segundo, na velocidade que eles correm, um atleta masculino corre a 12,5 metros por segundo.
Por exemplo, o Lyles correu a 12,19 metros por segundo nessa final aqui, entre 60 e 70 metros. Nessa velocidade, 9 centésimos, que é menos de um décimo, dá uma distância de 2 metros. Nossa. Entende? Então, são 2 metros que você abre de distância para melhorar em torno de um décimo de segundo, entendeu? Então, para o cara tirar 4 décimos de segundo, ele teria que abrir 8 metros de vantagem Nossa. no Bolt, naquele recorde mundial. Nossa. Simplesmente, né? Galera, pensa você De que 8 tá a em 10 metros. Pensa você que tá em casa, contar 1 e o cara percorreu 12 metros. Bizarro. Não, pensa você correndo, olhar pra trás e o Bolt tá lá distante, né? E você batendo o recorde, assim. É muita Você coisa. pisca, ele tá aqui, tá lá, né? Uhum. Vamos dar uma analisada no quadro de medalhas? Vamos pro quadro de Bora. medalhas, que tá coisa linda, hein? E Quadro aí, de Zezé, medalhas vem da China Positive. ou não vem China? Cara, eu vou te falar. A China já veio, né? Não, tá em primeiro de novo, né? Mas agora tá bem emparelhado. Ó. Caraca. Só que Neste agora- momento, a China tá com Deixa uma eu virar medalha de aqui, ouro na peraí. frente. Peraí. Vai entrar no aplicativo aí, Du? Eu vou virar aqui que a galera consegue ver também Tá. na câmera. Ó, então, ó, hoje, China tá com 28 medalhas. Até ontem à noite, China tinha 25 contra 27 dos Estados Unidos. Uhum. A China ganhou uma medalha de ouro hoje na canoagem, hoje cedo. Ganhou, obviamente, o salto ornamental, que eu acho que eles vão fechar 100%. Ganhou Nossa. ontem no nado artístico também. 8 provas de salto ornamental. China vai ganhar 8 ouros. Que isso. Vai fechar 100% de aproveitamento. Pode ser que perca, né? Não sei. Mas já tá com 6 ou 5, né? Das 8 provas. Então, acho que só tem mais 2 aí. Então, e a chance ainda é enorme deles ganharem, porque são os mesmos atletas. Só a diferença é que às vezes é em dupla, né? Muda a altura do trampolim e tal. Mas eu acho que a China vai fechar os 8 ouros, né? Então, a China ganhou hoje ouro no salto ornamental, ganhou ouro no levantamento de peso olímpico que a gente citou agora há pouco, que a gente discutiu um Tabela. pouquinho a questão da tática, e ganhou ouro na canoagem. Hoje, se eu não me engano, a China tem 2 finais de boxe. Então, pode ganhar ouro ou pode ganhar prata, né? E ainda tem mais um levantamento de peso olímpico agora à tarde. Se eu não me engano, é masculino. Categoria 70 e... Não sei, acho que é 73 quilos, alguma coisa assim. Mas, enfim. Hoje, os Estados Unidos também têm chance aí de ganhar uns 3 ouros agora à tarde. Os Estados Unidos perdeu um ouro que estava relativamente fácil, né, na escalada. Tinha recorde mundial que foi batido aqui nos Jogos. O atleta americano bateu o recorde mundial. Aí perdeu na semifinal. Né? Então, o atleta americano pegou bronze, se eu não me engano. E o atleta chinês ficou com a prata e agora eu não estou lembrando quem que ficou com ouro. Mas eles perderam uma medalha relativamente fácil. Aí à tarde, acho que se eu não me engano, eles têm 3 provas de atletismo que eles têm favoritismo. Tem no taekwondo a China. Uhum. Tá disputando ouro também. E no boxe, né, que você falou. Então, amanhã que tem 2 finais de boxe, provavelmente, para a China. Ó, eu vou até dar uma olhada aqui, porque eu anotei aqui as provas. Tem uma chinesa que passou infelizmente, a brasileira hoje Ó, cedo, eu vou né? te falar onde que os Estados Unidos podem ganhar hoje. Taekwondo. Ó, prova de 200 metros, que o favorito é o Lyles, mas tem um cara de Botsuana que pode bater ele, né? Mas eu acho que o Lyles ganha. Até porque tá muito confiante. Ganhou 100 metros rasos. Bateu no peito antes e depois da prova, né? Vai vir Chegou quente. apavorando, né? E terminou apavorando também. Então tá confiante. 400 metros com barreira feminino. Pode ser que ganhe os Estados Unidos, tem a melhor marca, mas tem fake ball na prova. Então pode ser que perca. Tá? 110 com barreira, certeza que vai ganhar, masculino ouro. Tem 3 atletas americanos balizados, as 3 melhores marcas. Nossa. Impossível os Estados Unidos não ganhar. Sério, ó, 110 metros com barreira, hoje 16,45 é dos Estados Unidos. Então, ó, garantido, tem uma, que é 110. 400 com barreira feminino. 200 masculino. São medalhas que talvez os Estados Unidos ganhem. Ele é favorito, mas pode ser que ele perca. E aí tem uma prova que os Estados Unidos têm uma chance, que é o salto em distância feminino. Mas aí depende da Mihambo errar. Que a Mihambo é aquela alemã que tem 7,30, que já é bicampeão Que é mundial. braba. Não, Aí- brabíssima. Isso hoje, né? Mas também tem futebol, tem vôlei. Como é que tá o Fenomenal. vôlei? Como é que tá o vôlei Brasil e Vôlei. que vai pra Agora final, tem que né? abrir Se quem aqui. ganhar aí, Atualiza aí pra nós ver. se atualiza. Eu vou atualizar aqui. Tá Esse carregando. jogo tava tenso. Vamos ver como é que ficou o tie-break.
Pô, só falta o Brasil ter jogado mal, pessoal. Pô, Caizora, só falou besteira. Tomara, né, que você tenha. Tomara que eu tenha acertado, né, cara? Pô, O Brasil, o jogo Brasil ganhou, começou... né? Pô, perdemos. Ah, é sério? 3-2 pros Estados Unidos. Ah, Faz parte. Deixa eu Tá ver bom, aqui como tá é que bom. ficou o placar. Pessoal, se não tivéssemos perdido, teríamos ganhado. O Luiz sempre tem dessa, né? Ó, fechou 15-11 pros Estados Unidos. não. Bom, mas enfim, né? Mas a gente tem a chance ainda no futebol. Claro que no futebol, infelizmente, nós somos um freguês histórico dos Estados Unidos. Perdemos em Atenas e em Pequim. Cara, mas A eu tô final olímpica confiante. no futebol. Pelo jogo Eu contra a Espanha, apresentou bom futebol. e Eu também tô confiante. Tô confiante por quê? Porque ganharam jogos importantes, restabeleceram a confiança. A Marta tá voltando, que ela é uma líder pro grupo. Uhum. Né? E tem mais um detalhe ainda que eu acho que vale. O momento atual do mundo, essas discussões políticas e tal, e o que representa uma vitória da seleção brasileira de futebol feminino seria um evento muito marcante. Então, essas meninas, elas vão se doar, cara. Eu acredito que elas têm chance, sim, de ganhar dos Estados Unidos dessa vez. Mas o favoritismo ainda continua sendo dos Estados Unidos. Aí você vê, os Estados Unidos têm ouro garantido no basquete masculino e feminino. Existe uma chance remota do basquete feminino perder, se pegar a França na final. Não que a França seja melhor, não é isso, de forma alguma. Mas jogando em o casa. fator jogar em casa, a pressão da Vão vir com torcida e sangue tal. no olho. E a gente sabe que dentro do esporte feminino, a gente percebe essas variações de estado psicológico ao longo da competição de uma forma ainda mais acentuada. Você percebe, por exemplo, no próprio jogo de vôlei, muitas vezes o placar fica elástico. Por exemplo, hoje no jogo, o Brasil ganhou o segundo set, passou o trator. Sei lá, 25-15, 16, não sei. Aí chegou no terceiro set, os Estados Unidos fez a mesma coisa. Que oscila muito. Por exemplo, sai 3 pontos seguidos. Daí, sabe? Dá aquela variada baque, muito né? grande. A gente percebe que no esporte masculino você tem um pouquinho mais de estabilidade em relação ao esporte feminino. Então, considerando que a França está jogando em casa, se elas conseguirem chegar na final do basquete feminino, pode ser que complique para os Estados Unidos. Também pode ser que não, pode ser que os Estados Unidos vai lá, mostre total superioridade, mas é algo a ser levado em consideração, né? Que mais que a gente pode falar? A Austrália está me surpreendendo. Pois é, Tá? ela Eu falei permanece aqui, aí, né? eu falei aqui para vocês que provavelmente o Japão ia ocupar o lugar da Austrália. O Japão não tem se mostrado tão efetivo. A minha aposta que eu fiz no Japão que ficaria entre os 5 é por causa daquela inércia do sistema de preparação. Né? Quando um país ele é sede dos jogos, ele organiza toda uma estrutura, né? Chama treinadores do mundo inteiro, desenvolve o esporte, investe muito em seleção e orientação esportiva, né? Trabalha com crianças, populariza o esporte, aquelas coisas que a gente já discutiu, né? Cria um sistema de preparação, literalmente, né? E geralmente o melhor desempenho, às vezes acontece até nos jogos seguintes. Igual o exemplo que eu dei da Inglaterra. A Inglaterra foi muito bem em Londres, ficou em terceiro, só que no Rio de Janeiro a Inglaterra se apresentou melhor do que em Londres. Por quê? Você mantém toda a estrutura, mantém os investimentos e tudo mais. É a mesma geração de atletas ainda. Porém, o atleta ele chega na próxima edição dos jogos sem aquela pressão massacrante da imprensa, entre outras coisas, e às vezes acaba fazendo um resultado até melhor. Sem contar na própria renovação. Porque o que acontece? Se você faz um ciclo de 4 anos, bem organizado, vamos dizer que você tem alguns atletas. Se você fizer mais 4 anos, surgem novos atletas e aqueles do ciclo anterior, eles continuam ainda. Eles não estão em idade de aposentar. Então, se você fechar 3 ciclos seguidos, terceira edição de jogos, isso no mesmo padrão de qualidade, tende a ser a melhor. Por exemplo, se você pegar o quadro de medalhas de Sydney 2000, a China começou a aparecer. Em 96 não era ninguém. Aí 2000 começou a aparecer. Aí 2004 já ficou em terceiro. Isso. Não, minto. 2000 a China ficou em terceiro, 2004 ficou em segundo, tirou a Rússia da posição de segundo, e em 2008 fez o massacre. Percebe? Então, 3 ciclos olímpicos seguidos, por exemplo, com sistema de preparação organizado, é como se você acumulasse novos atletas. Né? Perfeito. Ficam aqueles que já se revelaram no primeiro ciclo, eles continuam no segundo, quando chega no terceiro ciclo, eles ainda estão na idade ótima dos resultados. Ainda conseguem grandes êxitos. Então, você tem muitos atletas altamente competitivos. Então, por isso que eu apostei no Japão. Mas a Austrália
tem se mostrado espetacular. né? Nossa, inclusive a Austrália ganhou, acho que no salto com vara feminino. Ganhou. Coisa que Ganhou mesmo. nunca achei que era da americana já. Porque quem compete com os Estados Unidos no salto com vara? Só a Rússia. Você pega nos últimos anos aí, na última Olimpíada, teve a Sidorova, que era uma atleta muito boa. E antes dela, outra grande competidora russa era a Isimbaeva, né? Que é recordista mundial até hoje. Então é uma escola tradicional no salto com vara. Daí a australiana ganhou. Tipo, me surpreendeu demais. E o Brasil, vamos dar uma olhadinha pro Brasil? 2 ouros, 5 pratas, 7 bronze, 14. 14 medalhas. O Brasil ainda tem vôlei de praia, né? Pio vai correr amanhã, né? Acho que amanhã que ele corre. Amanhã. Se bem que o Pio não foi muito bem na semifinal, né? Vocês viram que ele classificou por tempo. Passou na lasca. Mas assim, tem um detalhe também, tá? Eu tô conversando com alguns colegas sobre isso. Quanto ao Pio, vamos levantar hipóteses. Vamos discutir hipóteses aqui. Número 1. Pio pode ter corrido mal porque ficou sem referência, correu na raia 9. Entendeu? É muito ruim. Quando você olha para a pista de atletismo, quem que tem melhor referência para correr? Quem está na raia 3 ou 4. Sim. Porque você vê os outros atletas na tua frente, você consegue, vamos dizer assim, fazer uma perseguição. Entende? Quando você está na raia 9 ou 8, você está puxando. Você não está vendo ninguém. Então é ruim correr dessa forma. Você não sabe E aí, como dosar, né? Exato, você não sabe como dosar. E às vezes você vai falar assim, mas correr na raia 1 não seria melhor? Não, porque daí é muito fechado. Você enfrenta muita força centrífuga tentando te jogar para fora na curva, né? Porque a curva é mais fechada. Então, a melhor posição para se correr, quando você sai na curva, é raia 3, 4 e 5. Entendeu? Que você pega, vamos dizer assim, menor influência de força centrífuga, né? Então, você consegue correr mais equilibrado, vamos dizer assim, e você tem referencial. Correr lá na 8 ou na 9, você quase não tem influência da curva, certo? Porém, você não vê ninguém. Então, isso é ruim. Então, por exemplo, o Pio ele não fez um tempo tão bom. Se bem assim, bom até o tempo dele foi. Tanto que ele classificou por tempo. Né? Mas assim, ele não fez a prova. Porque se foi uma semifinal, você espera que a final seja ainda mais forte. Ele já ficou em terceiro. Então, quer dizer, nas outras semifinais, não vem ninguém mais forte que ele? Na outra semifinal, né? Não vem ninguém mais forte que ele? Fica aquela pergunta, né? Então, a gente acredita que ele tem que correr melhor. E não adianta achar que ele não quis dar o máximo porque era semi, porque já deu o máximo sim. Correu, né, forte, porque a prova tá forte. Então, se você soltar, você vai perder, vai ficar fora. Entendeu? Ainda mais que ele ficou em terceiro, que só passava 2, né? Então, teve que classificar por tempo. Teve 4 baterias na semifinal, passou 2 de cada e mais 1. Acho que foi isso. Ou eu não lembro se foi 3 e passou 2 por tempo, daí seriam 8 na final. Agora eu não me lembro de cabeça. São 2 e o melhor terceiro. Enfim. Melhor terceiro. Então, assim, essa é uma hipótese. A tática pode ter sido prejudicada por causa de ter saído na raia 9, certo? Então, a gente sabe que ele não soltou na prova. Ele foi forte e foi o que deu. Agora, por que deu tempo baixo? Número 1, a tática, porque correu por fora. Mas tem um fator número 2 também, né? A gente tem visto que ele tem participado de muitas competições nesse finalzinho de ciclo olímpico. O que é importante são as famosas competições modeladoras. A gente já discutimos isso aqui muito, né? Quem está assistindo o podcast não sabe do que a gente está falando, mas nós, nas nossas discussões, nas nossas aulas sobre periodização, sempre falo, tem as competições modeladoras que servem justamente para modelar o caráter competitivo. Então, o atleta ele vai competir na Olimpíada. Então, é interessante ali que um mês antes ele participe de 2, 3 competições, né? 2 ou 3 starts, que ele faça essas corridas, justamente para ele fixar melhor a tática dele, estar ali naquela situação onde tem imprensa, onde ele vai estar com os seus adversários, com os seus maiores concorrentes, né? Com a questão da torcida, ele vai estar naquele clima competitivo. Então é importante trabalhar isso para chegar lá na hora e não ter perigo de errar, para estar estável, né, a atividade competitiva dele. Só que daí tem um detalhe, né? Ele tem se mostrado já com um nível muito elevado de preparo aí. Tem o quê? Um mês e meio. Aí já complica para manter a forma desportiva. Vai que ele já esteja saindo do estado de forma desportiva. Como que a gente faz isso? Pega a dinâmica dos resultados. Como que a gente faz isso? Por exemplo, pega lá, estamos aqui no mês de agosto. Vamos pegar lá, maio, junho, julho, agosto. Anota a data e todos os resultados dele. Aí faz um gráfico, certo? Em um eixo você põe a data, no outro eixo você põe o resultado. E vai sair o desenho de uma dinâmica. Essa dinâmica ela tende a crescer
perto aqui dos Jogos Olímpicos, ou seja, quando ele chega no estado de forma esportiva que a gente fala. E quando ele vai se manter, quando ele está nessa fase de manutenção da forma esportiva, é normal que o resultado oscile entre 1% e 2%. Então, se ele correu 1% ou 2% para mais ou para menos, são as coisas normais da prova, né? Por exemplo, às vezes o atleta teve um tempo de reação um pouquinho pior, ou às vezes errou uma passada no percurso, né? Até porque ele faz prova com barreira. Sim. Então é um tipo de coisa que às vezes acontece. Isso pode prejudicar um pouquinho. Mas você percebe que a capacidade física dele está correspondente para ele fazer o melhor tempo, que seria o estado de forma esportiva. Então a gente vai avaliar isso. Se ele estiver oscilando mais do que 1% a 2%, aqui já nos Jogos Olímpicos, em relação à melhor marca dele no ano, pode ser já um indicador que ele esteja saindo da forma esportiva. Caraca. E talvez dê até pra gente pensar, né, já uma outra polêmica aqui, né? Essa aqui, o pessoal do treinamento esportivo aí já fica louco. Que é a questão de talvez, né? A gente não sabe, a gente não está acompanhando, não sabemos. Isso aqui é o mais supostamente de todos que a gente falou hoje, dentro das hipóteses aí. Talvez muito trabalho glicolítico. Muito próximo da competição, aquilo já está no livro de treinamento esportivo. Trabalho glicolítico influencia na resistência por quanto tempo? Os glicolíticos? 4 8 semanas? 4 semanas, olha a minha mão aqui, ó, 4 semanas. Mais ou menos por 4 semanas o atleta consegue melhorar aquilo que o pessoal chama de resistência de velocidade, né, o resistência especial, por meio dos trabalhos glicolíticos. Depois você estanca e tende até mesmo a começar a perder. Trabalho em cima de muita acidez começa a prejudicar um pouquinho ali a densidade mitocondrial. Agora, talvez isso seja um levantamento equivocado. A gente não sabe, a gente está acompanhando o dia a dia dele de treino. Ele participou de várias competições, mas tem que ver o que ele está fazendo no treino. Sim. E dentro do treino, claro que vai ter tiro glicolítico, porque é a prova dele. Mas, né, tem essa questão da dose entre os estímulos e a resposta do treino. Né? Altamente glicolítico. Né? Então tem que ver... Com barreira ainda. Então tem que ver como é que tá o trabalho dele aí Engraçado, no último mês, né? Aquela coisa, quando começa a acidez final da prova, o cara já com o peitão assim, indo só na pernada ali. Fadiga compensada. 400 metros e 800 é muito legal de assistir. Né? Nossa. Você vê a força dos atletas. E você vê a tática também, né? A distribuição de ritmo no 800 é muito Perfeito. legal de assistir. O 800 né, é a melhor coisa que tem, cara. Porque Porque assim, 600 metros, o cara faz no Vem ritmo. todo mundo juntinho assim, ó. Nos 200 metros ele tem que ter reserva de recrutamento. Basicamente é isso. Para recrutar mais fibra para É dar interessante, né? Que teve sprintzinho no final. na patinação, que foi a chinesa, né? Que deu uma volta nas atletas lá na patinação. Cara, você faz isso no 800, você ferra. Senão não tem como. Então você veja que uma questão da tática de distribuição de ritmo é extremamente importante, né? Em algumas modalidades pode dar certo, outras pode ficar inútil. Ser um fiasco. Que acontece. Sim. Uma vez Não, que trava as tuas pernas. E o 800, cara, é onde você mais vê isso. 800 metros. O 400 também, cara. O 400, se você passar os primeiros 200 para recorde, já se ferrou. Exatamente. Eu sempre falo, já se ferrou. Passou os primeiros 200 para recorde pessoal ou para, sei lá, recorde mundial, Quebrou. já sabe que vai quebrar. Vai chegar ali nos 300 metros finais, aquela passadinha curta, musculatura enrijecida, olhando para cima, sabe? E o braço já começa a baforando. descoordenar. E arrastando as pernas. Daí começa a chacoalhar o tronco para ver se cria força de outros músculos. E aí chega no final travadíssimo. Nossa, cruza ali a linha de chegada já caindo, Final, né? sabe? Então é muito puxado. E o 800 acontece a mesma coisa, né? Só que no 800, o atleta ele vai sentir aquela mesma acidez, mas o tempo que ele sofre é maior, né? Vamos dizer assim, né? Tanto que a gente fala que o 800 é a pior Agoniza prova mais, do né? atletismo. É agonizante, cara. 800 metros é... É engraçado, Isso 3 mil é verdade. metros que os caras, geralmente que estão liderando, assim, eles desaparecem. Os caras vão lá pra último, né? No finalzinho da prova. Prova de 3 mil metros. mas se bem que às vezes o pessoal faz tática, né? Eles botam coelhos, né? Sim. Na prova, né? Isso acontece Com a também. equipe, né? Pra quem não sabe, né? Coelho é um cara que puxa a prova. Ele corre acima do ritmo que ele aguenta, que é só por um tempo. Que é uma tática para fazer os adversários de Cair outro nessa. país ou de outra equipe entrarem nesse ritmo também, achando que aquele atleta tá ganhando a prova, né? Então, por exemplo, vamos supor que nós 4 aqui função somos uma psicológica. equipe. Somos uma equipe. E a gente treina, vamos supor que eu seja o melhor corredor de 5 mil metros. Certo? Eu sou o melhor... Ridículo, né? Vamos só levantar essa hipótese. dar uma que é volta bom, na né? quadra. Aí Que exemplo, o né? Luiz é o cara do 1.500. Certo?
Então, o que acontece? Na hora que a gente sai na prova, o Luiz sabe que ele não vai correr 5.000 comigo. Mas ele é do mesmo clube que eu. Vamos pensar que é uma prova de caráter nacional. Então, eu combino com ele, Luiz, faz os primeiros 2.000 metros Puxando na bem tampa. forte. Que daí, vou até mudar o exemplo. Eu e o Luiz somos da equipe. O André e o Fernando é de outra equipe. Eu sou o melhor corredor de 5.000. A prova é de 5.000. Eu falo, Luiz, puxa os 1.500 do jeito que você puxa. O Luiz sai na frente, André e Fernando não me conhecem, vão tentar seguir o Luiz achando que o Luiz está tentando ganhar a prova. Vão se desesperar, vão correr bem acima do limiar anaeróbico, porque ele vai Já correr vai para quebrar. 1.500, vão quebrar e eu tô fazendo a minha cadência certa. Então daqui a pouco eu vou crescendo na prova enquanto eles já estão tudo Decaindo. fadigado e decaindo, né? Então isso acontece bastante, né? A gente Os percebe aí que quenianos tem essa fizeram isso estratégia. ontem, os jamaicanos, se não me engano, tinha uns 4 ou 5 correndo na frente e, se não me engano, o que estava em último ganhou. Pois é. Você vê isso muito etíope, queniano, Sim, eles né? fazem, Os caras vão com equipe, né? eles fazem bastante isso. Também, né? São Tática, né, cara? os melhores do mundo, né? Muito Sim. massa de ver isso. E racha uma premiação depois, com certeza. Né? certeza, É o que com importa. certeza. Trabalho em equipe. Vai no É Pix, isso aí, né? com certeza. É isso aí, né? Galera, estamos chegando ao fim. Querem argumentar mais uma coisa aí? Cassidori, quer incrementar mais algo? Luiz, Fernando? Por Vou hora, dizer só uma Ah, tem coisa, digo só isso e digo mais. Direi apenas isso. Galera, Deixa eu só fazer um último. faz, prometo. faz. Só relacionado ao quadro de medalhas, né? Porque provavelmente o nosso próximo encontro já vai ser para falar do encerramento, né? Provavelmente. O que eu vejo? Ó, agora, neste momento, né? Hoje é quinta-feira. E agora o quê? 1h da tarde? 1h30. 1h33. Vamos 1h30 da publicar tarde. provavelmente amanhã esse episódio. Tá? Nesse momento que a gente está gravando, a China está com uma medalha de ouro na frente dos Estados Unidos. Hoje, tanto os Estados Unidos quanto China têm chances aí de ganhar 2 ou 3 medalhas. Eu acredito que até o fim dos jogos, né, olhando ali mais ou menos para as provas, para as disputas, eu acredito aí que o vencedor vai ficar entre 37 e 40 medalhas de ouro. Não passa disso. Não acho que vai ter uma equipe, por exemplo, com 45 medalhas de ouro. Pode acontecer? Pode, se der um monte de zebra. Mas eu não acho que nem os Estados Unidos e nem a China têm a Pela possibilidade de ainda ganhar, por exemplo, 15, 16 medalhas de ouro. Não vão. Eu Não é. acho aí que no máximo aí umas 7, 8 medalhas de ouro que a China talvez possa ganhar. Né? Tá com 28 agora, então eu chutaria aí, sei lá, 35, 36 medalhas. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas eu chutaria isso aí. E os Estados Unidos, mais ou menos isso também. Porque aconteceu um fenômeno interessante que a gente comentou alguns dias atrás. Eu falei, Estados Unidos foi mal na natação. Na verdade, não foi mal, foi o melhor. Mas foi abaixo do que nos últimos ciclos olímpicos. vinha Então eles acontecendo. tinham um domínio muito maior. O domínio americano na natação caiu. Aí a gente falou, pode ser que a Simone Biles faça a diferença. Não fez. Simone Biles ganhou um ouro, certo? E ela ganhou um ouro e uma prata, não foi? Acho que foi. Foi um ouro e uma prata que ela ganhou. E aí a Simone Biles não fez a diferença, porém, no atletismo, aquela questão que a gente falou tá acontecendo também. Falei, tá saindo uma geração de jamaicanos, certo? Estados Unidos ganhou de 100 metros. Vai ganhar provavelmente o 4 por 100, certo? Provavelmente. Tem uma chance enorme, vou dizer que é favorito. É um dos favoritos para ganhar o 4x4, 4x400, certo? E hoje talvez ganhe já o 200. Então, assim, os Estados Unidos vêm com uma chance de conseguir medalhas no atletismo que já tinham muitos anos que eles não conseguiam. Então, talvez eles possam compensar com isso. Mas, se isso não acontecer, se esses resultados não acontecerem, igual eu falei, hoje mesmo, pela lógica, hoje os Estados Unidos têm que ganhar 3 medalhas de ouro. Aí. Entendeu? Se não ganhar, começa a complicar. Porque a China ainda tem mais 2 ouros garantidos no salto ornamental, não vai perder. Tem mais 2 ouros para ganhar. Tem praticamente 2 ouros nas finais de tênis de mesa, certo? Então, só aqui já são 4 ouros. E tem várias finais de lutas. A China está em vários finais de boxe, vários finais de taekwondo. E ainda tem mais uma medalha de nado artístico. Né? A ginástica rítmica está aí também, acho que tem chance. Né? Se bem que não sei como vai fazer lá para ganhar da Bulgária, daqueles países ali do leste europeu que também são muito fortes. Mas, enfim, a China tem algumas possibilidades ainda de medalha. Os Estados Unidos vai ter que se virar um pouquinho no atletismo, porque o que tem de fato, que a gente sabe assim, não, já ganhou. Basquete masculino, basquete feminino, eu vou dizer assim, que está 90%, Que o vôlei agora considerando que passou, aquela feminino. questão que eu citei. O vôlei feminino passou para a final, mas vai jogar provavelmente contra a Itália, né, que é uma
uma escola Mas é igual embaçadinha, como né? você falou, né? Os caras que estão lá na final disputando, qualquer um tá sujeito Tá sujeito, a ganhar. exatamente, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, os Estados Unidos, ó. Basquete masculino e feminino, vôlei feminino, futebol feminino, Futebol feminino. certo? Futebol feminino, 4. metros? Aí você tem o 200, certo? Você tem 4x400? 4x400 e o 4x100 nos dois, masculino e feminino. Então, assim, ó, só aqui, ó, já estamos falando de 8 medalhas possíveis. Mas, assim, garantidas mesmo, eu vou te falar que é só o basquete. Garantida. Todas as outras Tá em pode aberto. perder. Tá em E aberto. só o basquete masculino. Porque a diferença tá assim, ó. Tá assim. Já para a China, talvez no total de medalhas a serem disputadas, me parece que é mais ou menos igual. Mas talvez você tenha até alguma vantagem ligeira para os Estados Unidos. Mas em questão de que é certeza que vai ganhar, tem mais para a China do que para os Estados Unidos. Sim. Então, assim, vamos ver o que vai dar. Claro, como eu falei, né? Pode ser que dê um, pode ser que dê outro. Mas eu acho que se a China conseguir ficar na frente de 4 de medalhas, a grande diferença foi que não teve o êxito esperado na natação. Uhum. Esse com certeza foi o fator limitante. Se os Estados Unidos ganhar, será por 1 ou 2 medalhas, é claro. Ou então se acontecer essas pequenas zebras, né? Por exemplo, a China perder todas as finais de taekwondo, de boxe, que acontece também. Por exemplo, Sim. eu achei que a China foi muito mal no badminton. Era para ter ganhado mais medalha, entendeu? Perderam. Inclusive perderam para Taiwan. Né? Que é como se fosse China também, né? Sei que, sei lá, talvez quem seja de Taiwan vai falar, claro, tá louco. Nada a ver. Né? Nada a ver. Mas a gente sabe ali que Eles não vão entender. tem uma grande questão de Hong Kong também. Tá Hong no Kong, balaio, né? por exemplo, Hong Kong tem 2 medalhas de ouro, entendeu? Aí o Taipei chinês, né? O Taiwan acho que tem mais uma ou 2, não sei. Então, né, tem toda essa questão aí envolvida. Né? Então Sim. vamos ver o que vai dar. Então é isso. Galera, vamos chegando ao fim. Vou pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar. E em breve estaremos aqui com a finalização, né? Depois do quadro de medalhas aí pronto. Muito obrigado para você que ficou até o final. Querem incrementar alguma coisa aí, galera? Por favor. Agradecer isso aí, pessoal. Vamos seguir, vamos compartilhar, vamos disseminar esse conhecimento. E vamos curtir, né? Que ainda tem coisa para rolar e aguardar esses resultados. E faremos o encerramento semana que vem. Com Então, certeza. A gente fala até da Vai ser- cerimônia de encerramento. Vamos ver Vamos as comentar a polêmicas aí. cerimônia. Perfeito. Fechou. Perfeito. Galera, um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.